Glória a Deus, queridos, vamos continuando o trabalho do Senhor. Então estamos aqui para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada no tema aí visto em primeira carta para Timóteo, no capítulo 4, no verso 16. Então aqui está o missionário Wagner Jesus de São Luís do Maranhão, Brasil, para estarmos buscando entender porque a palavra doutrina está tantas vezes na Bíblia. E detalhe, muitas pessoas não vão para certos tipos de igrejas por causa da doutrina. Escute bem o que eu vou dizer, vou repetir. Muita gente deixa de ir para certos tipos de igrejas por causa da doutrina de cada igreja. Por quê? Porque às vezes eles pensam assim: fulano está doutrinando você, e isso está te cauterizando, isso está te fazendo uma lavagem cerebral, porque a igreja tal está te doutrinando, está levando você a abandonar um monte de coisas que você gostava e agora você não gosta mais. Bem, olha só, meu irmão, quando a doutrina é bíblica, quer dizer, é ensino bíblico. Então, essa pessoa que está dizendo isso está totalmente insana naquilo que está falando. Mas, por outro lado, eu quero falar para você, o cuidado de Paulo ao dizer para Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina. Na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que está mais perto do original, ele diz: e da doutrina. É porque, como eu disse no vídeo e áudio anterior, porque estamos gravando em áudio e vídeo simultaneamente para o WhatsApp e para o YouTube. Então, eu disse que existe, por exemplo, a doutrina demoníaca que Paulo falou lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, que ele diz que o Espírito Santo expressamente diz, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Aí ele diz, quem, por exemplo, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, primeiro motivo que levou Paulo a dizer: tem cuidado da doutrina, tem cuidado. Por quê? Porque vai chegar tempo, até nas igrejas, é isso que ele está tentando avisar, que até nas igrejas vão ter pessoas que vão ensinar outra doutrina, que não é o ensino bíblico, parece, mas não é, tem aparência, viu? Como ele diz que tem gente, que tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ele falou isso aqui, aonde é isso? 2 Timóteo, que tem gente que tem a aparência, 2 Timóteo 3, 5, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, diz: desses afasta-te. Então vai ter pessoas que a aparência deles, a pregação, o terno, a igreja, a placa, tanta gente dentro adorando, glorificando, chamando o nome de Jesus Cristo lá dentro, usando a Bíblia. Então muita gente com essa aparência, muitos deles vão estar usando doutrina de demônio. Então esse foi um dos motivos de Paulo dizer: tem cuidado da doutrina, essa doutrina que tu vai ser salvo. Então, primeira coisa. A segunda coisa, meus amados irmãos, é porque existe doutrina de homens ditando doutrinas, que está aí em Marcos 7, versículo 7.
quando Jesus veio, os escribas e fariseus, que eram os pastores de Israel, eles pregavam doutrinas do ser humano inventado, eles inventaram essas doutrinas, incorporaram na religião deles, e o povo acreditava que, porque aqueles homens líderes aparentavam ser homens de Deus, eles achavam que aquela doutrina era de Deus, mas era do homem, quer dizer, eles inventaram. Então, irmão, imagine o fim dos tempos agora, como não vai ter a necessidade de ter o verdadeiro ensino, porque tem esses dois perigos acontecendo, desde a época de Paulo, principalmente agora, que vai chegar o fim dos tempos, vai ficar muito pior. O Satanás vai ter todo tipo de ensino falso para poder tirar você do ensino verdadeiro, e você perde a salvação se estiver no ensino falso. Quer dizer, você pega um caminho por causa do pregador, que ele inventa, ou então o diabo botou ele para inventar coisa, e ele mescla ali com algum versículo da Bíblia, abre uma igreja, torna uma religião gigantona, abre muito prédio, ele tem dinheiro, o diabo faz muita gente ajudar ele, e ele abre essas igrejas gigantes e prega outra doutrina. Por isso que no meio hoje, no meio cristão, existe placa para todo lado, dizendo aqui é a igreja tal, ali é a igreja tal, aqui é adventista, ali é a Assembleia de Deus, ali é batista, ali é presbiteriana, ali é universal do reino de Deus, ali é Deus e amor, e tem um monte de outras denominações. Mas qual saber aquela, que tem a verdadeira doutrina, para que você não esteja seguindo líderes usados por Satanás, mentindo, enganando, apenas com aparência, porque tem uma Bíblia na mão, um prédio bonito, louva, canta, prega, parece que é, mas não é. Como saber? Você vai ter que orar, meu amado, e você vai ter que investigar, você vai ter que perguntar para o dono, que é o próprio Deus. Daí é que vem o que a gente insiste em dizer em Atos 2, 17 ao 19, que para os servos de Deus vai ter sonho, visão, revelação, profecia, dons espirituais, para fazer a pessoa ficar no lugar certo, nunca ir. Que aqui você vai aprender também um dos motivos que faz a pessoa ir, como diz Efésios 4, a gente vai estudar aqui. Muitos meninos na fé indo em roda por vento de doutrina, por homens enganadores, porque a meninice, carnalidade, ele fica carnal a vida inteira, não quer crescer espiritualmente, e Satanás vai estar levando ele para onde quer. Efésios 4,14, levado por todo o vento de doutrina, de homens que enganam fraudulosamente. Então muita gente enganada no meio cristão. Então, irmão, você tem que orar, você tem que pedir: Senhor, me revela, me mostra e me ensina a verdade, porque Deus é o dono do cristianismo, Ele quer ser teu dono, mas Ele não vai se importar se você não se importar em ouvir a voz de Deus, como muita gente já tem por aí, que é do meio cristão, que a gente vai falando: irmão, Deus quer falar isso, Deus revelou. Irmão, não fale comigo, isso é falsa profecia, isso é demônio, isso é o diabo, porque eles já aprenderam isso de um falso profeta, porque o falso profeta não ensina que cada um tem que ser aquele que tem que ter sua própria comunhão com Deus, como um filho tem que ter com seu pai, para Deus falar, se revelar, porque senão o falso profeta vai ser desmascarado. Porque se o servo de Deus ficar orando: Senhor, me mostra quem é meu líder, me mostra o que é que ele está me ensinando, me mostra, será que é a verdade, será que eu fico aqui, eu caio fora, para onde é que eu vou? E Deus se revelar,
aí o falso profeta vai ter que fechar as portas da sua denominação de mentira, de fariseu. É por isso que eles não dizem, irmão, vai orar, bota teu joelho no chão, pede para Deus se revelar, para Deus se mostrar, te dar um sonho, uma visão, alguma coisa, como a igreja primitiva viveu. Amém? Então eu quero falar dessas questões, desses perigos. Primeiro, quando eu sou carnal, né, Efésios 4,15, né, a inclinação da carne é morte, né, Romanos 8, 5 e diante. Eu vou matar toda a relação com Deus. Eu quero viver carnal, quer dizer, viver mundano, viver sem os alertas, sem a doutrina. Aí, ponto, já estou aí pronto para o diabo usar alguém para me levar por aí com pregações erradas, mentiras. Eu fico numa denominação porque eu quero é carne, é carnalidade, não quero sair do meu eu, dos meus costumes antigos, da minha velha natureza, das minhas vaidades, meus egoísmos, das minhas idolatrias. Então lá o diabo me prende lá em algum lugar, dizendo aqui é que é o ensino verdadeiro. Aí tem os pregadores do YouTube, das redes sociais, fica ouvindo uma mentira, né? Aí tem a missa católica com suas idolatrias e prende multidão de gente, porque quer viver no carnaval, quer viver na parada gay, quer viver com roupas depravadas na praia, mostrando sunga, vai mostrar tua sunga dentro do teu quarto para teu marido. Isso é doutrina de demônio, porque o diabo sabe que nenhum depravado vai entrar no céu. Gálatas 5,19, quem pratica lascívia não vai entrar no céu. Isso é doutrina da Bíblia, quer dizer, o alerta, o ensino da Bíblia. Na minha tradução mais antiga, lascívia é mostrar o corpo para produzir desejo sexual nos outros. Quando você expõe sua sunga numa praia, numa piscina, ou anda com essas roupas depravadas, muito curta, muito justa, você está praticando a lascívia. A igreja verdadeira tem que ter esse tipo de doutrina, porque é da Bíblia. Gálatas 5,19, Paulo diz que quem pratica isso não entra no céu. Enquanto isso, o servo de Deus, diz Paulo, que ele é o ornamento da doutrina. Amém? Vamos ler a carta de Paulo a Tito? Então, olha o perigo, meu irmão, você viver com a sua própria doutrina, porque você aprendeu do diabo, com líderes falsos, com o mundo, com o Satanás, doutrina que o homem inventa por aí, e você está perdido total, porque apenas a doutrina verdadeira que salva. 1 Timóteo 4,16. Então, o Paulo também escreve a Tito para avisar que todo cristão, ele tem que ser, por haver tanto ensino maldito na terra, tanto estilo de vida nojento, ímpio, satânico, perdido na terra, o cristão verdadeiro tem que ser o ornamento da doutrina. Pega a carta de Paulo a Tito, diz assim, capítulo 2, eu vou ler desde o versículo, o ornamento da doutrina é o verso 10, né? Tito 2,10, a gente chega já lá. Primeiro vou ler desde o versículo 1 para você entender o que é doutrina. Por que uma igreja que não tem esses tipos de ensino que a gente dá aqui, ele não tem doutrina? E uma igreja que está por aí, sem essas doutrinas, ele está perdido, sem Deus. Porque na Bíblia diz, irmão, que quem não traz a doutrina bíblica, ele não tem Deus e você não deve receber na tua casa. Você vai já ler isso conosco, tá bom? Está lá na segunda carta para João. Quem não traz essa doutrina, você não deve receber na tua casa, porque essa pessoa não tem Deus. Quem não tem Deus está com o diabo. É Satanás que está levando ele para lá para pregar. Ah, eu vim pregar na tua casa. Então, por isso, o cristão, ele tem que ser o ornamento da doutrina, tá? Tito 2:10. Mas primeiro, eu quero ler desde o versículo 1. Diz, Tito 2:1 em diante diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que ele fala de sã doutrina? Sã quer dizer santa, porque foi o Deus santo que mandou, e é também porque ela produz santidade. O que é santidade? Se você usar a doutrina bíblica, quer dizer, o ensino bíblico,
os alertas, a palavra, né? A verdade bíblica, que a doutrina também é a verdade bíblica, que o próprio Deus fala porque Ele é a verdade, então tudo que Ele fala é a verdade. Se você anda, então você é uma pessoa que se torna uma pessoa santa, porque teu comportamento agora vai ser diferente, tudo que tu usar, que tu falar vai ser diferente do ímpio, porque vem do Deus Santo, que agora habita de quem tem essa doutrina, né? O nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, então nós usamos aquilo que esse Espírito Santo agora fala para nós, por isso ela é chamada de sã doutrina, porque vem para nos santificar, porque vem do Deus Santo. Então, 1 Tito 2:1, tu fala, porém, o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. Agora, são aqui na fé, quer dizer que tu não seja um doente, cego, surdo, que tu não seja um apodrecido espiritualmente, carnal, carne podre, mas na santidade. Aí ele diz, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Quando ele fala muito vinho, que ele fala, ele não está dizendo que a gente deve beber pouco vinho, não é isso. É porque o verdadeiro cristão, meu amado irmão, ele não toma nenhum tipo de bebida alcoólica. Principalmente eu, que fui um dos grandes cachaceiros da terra, bebia todo dia, dormia bêbado todo dia, então agora como cristão eu vou tomar todo dia 1 litro, que não tem problema. Não, nós não tomamos nenhuma bebida com álcool. Mas por que ele diz, não bebe muito vinho? Porque às vezes tu está em algum lugar e alguém te olha e pensando que a tua bebida tem álcool, que você é o velho cachaceiro de outrora, vai dizer, olha aí, esse nunca mudou. Isso aí continua na doutrina do mundo, porque o vício não tem problema. Então, não dá muito vinho é na questão de você, não, além de não buscar o vinho com álcool, porque tem 2 vinhos dentro da Bíblia, aquele vinho que tu sai, na mesma hora da uva você bebe, não tem nenhum tipo de levedura de álcool, e tem um vinho que você guarda, né, faz ele no liquidificador, depois de 24 horas ele está levedado, ele já tem álcool, e daí para frente vai ficar cada vez mais cheio de álcool, e isso embebeda. E quem te olha e diz, rapaz, tu tá aí é porque tu é viciado, nunca largou de ser viciado, cristão, então tu não é. Porque na Bíblia diz, o bêbado não entra no céu. Então, não dá muito vinho, significa que, além de você não buscar vício nenhum mais para ti, porque agora tu é uma pessoa santa, quer dizer, diferente do que tu foi no passado, o mundo não pode mais te ver dessa forma. Aí ele diz, não dá muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, casta quer dizer pura, pureza no coração, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, é o verso 7. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. O que é um ornamento? É tudo aquilo que tu veste. Quando tu veste uma camisa, um chapéu, né? Tudo é um ornamento. Um vestido é um ornamento. O ornamento é aquele que está pelo lado de fora. Então, quando você fala, quando você faz alguma coisa, quando você veste, você está mostrando aquilo, é o teu ornamento. O mundo está se ornamentando, mostrando suas depravações, seus vícios, suas paradas gay,
E nosso ornamento é a santidade, que vem através da doutrina. Porque a doutrina faz a gente ser uma pessoa diferente no comportamento, totalmente. Então, por isso Paulo diz que tu tem que ser ornamento da doutrina, ou melhor, como se fosse um colar, um cordãozão de ouro, que onde tu anda, aquele cordãozão que vale R$1 trilhão, tu bota no pescoço, até ladrão quer te matar para roubar, porque é uma coisa rica. Assim é o comportamento cristão. O mundo tem que ver, por isso tem que ser ornamento, quer dizer, a gente tem que mostrar por fora. O mundo tem que ver a gente por fora, amém? Não é só por dentro, tá? Meu coração, você conhece meu coração? Que negócio de coração, rapaz? Aqui está falando de ornamento. A Bíblia diz, tu é o sal da terra, tu é a luz do mundo. Não é negócio de coração, não é negócio do que tu está pensando, não. Tu tem que mostrar o que tu tem por fora, o que Deus fez por fora, porque vem primeiro da doutrina que está dentro. Se está dentro do teu coração, que vamos estudar daqui a pouco, isso vai exteriorizar, amém? Por isso que ele chama de ornamento. Ponto. Quem não mostra por fora aquilo que ele tem por dentro, que é a doutrina, ele não é um cristão. Cuidado com isso. Ele está mostrando a vida de ímpio, está mostrando que ele é um perdido. Cuidado com isso. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.